Olá, sejam bem-vindos ao canal Quiz Sapiens. Vamos testar o seu conhecimento? Chama a família para se divertir junto com você. As regras do jogo são 15 perguntas de conhecimentos gerais. Cada pergunta tem 4 alternativas e apenas uma resposta certa. Mas antes, não esquece de assinar o canal, deixar o seu gostei e apertar o sininho para receber as notificações. Vamos começar! Pergunta 1. Qual é o contrário de majoritário? Opção A, maioritário. Opção B, minoritário. Opção C, majoritário. Opção D, minotário. Tempo para pensar. Resposta: opção B, minoritário. Majoritário e maioritário são sinônimos, o mesmo que maioria. Seu antônimo ou contrário é minoritário. As palavras majoritário e minotário não existem. Pergunta 2. Qual desses ex-presidentes foi o responsável pela Revolução de 1930? Opção A, Nilo Peçanha. Opção B, Floriano Peixoto. Opção C, Getúlio Vargas. Opção D, Rodrigues Alves. Tempo para pensar. Resposta: opção C, Getúlio Vargas. A Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado conhecido como Golpe de 1930, e que depois o presidente da República Washington Luiz, em 24 de outubro do mesmo ano, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. Pergunta 3. Em um jogo de xadrez, com quantos cavalos se inicia uma partida? Opção A, 3 cavalos. Opção B, 2 cavalos. Opção C, 1 cavalo. Opção D, 4 cavalos. Tempo para pensar. Resposta: opção B, 2 cavalos. O xadrez surgiu por volta do século V na Pérsia, atual território do Irã. No século VII, o Império Islâmico dominou a região e ajudou a popularizar o xadrez no resto do mundo. Pergunta 4. Qual o único elemento químico metálico que permanece líquido à temperatura ambiente? Opção A, chumbo. Opção B, níquel. Opção C, mercúrio. Opção D, cobre. Tempo para pensar. Resposta: opção C, mercúrio. Mercúrio é um metal líquido à temperatura ambiente. Também é conhecido como prata viva. Seu nome homenageia o deus romano Mercúrio, que era o mensageiro dos deuses. Pergunta 5. Qual é a capital de Cuba? Opção A, Lima. Opção B, Santiago. Opção C, Havana. Opção D, Assunção. Tempo para pensar. Resposta: opção C, Havana. Lima é a capital do Peru, Santiago é a capital do Chile e Assunção é a capital do Paraguai. Pergunta 6. Qual desses animais é hermafrodita? Opção A, cachorro. Opção B, gato. Opção C, minhoca. Opção D, coelho. Tempo para pensar. Resposta: opção C, minhoca. Hermafroditas são seres vivos que possuem os órgãos reprodutores de ambos os sexos. As minhocas são seres hermafroditas simultâneos, pois cada indivíduo tem testículos e ovários ao mesmo tempo. No entanto, o animal não se reproduz sozinho, dependendo sempre da união com o outro para a troca de espermatozoides, o que é chamado de fecundação cruzada. Pergunta 7. Qual desses itens o escultor Aleijadinho mais representou em suas obras? Opção A, religião. Opção B, natureza. Opção C, política. Opção D,
Esportes. Tempo para pensar. Resposta: opção A. Religião. Aleijadinho era o epíteto de Antônio Francisco Lisboa, foi escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Uma das suas principais obras e provavelmente a mais icônica, é o conjunto denominado Os 12 Profetas, no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Pergunta 8. Qual o pigmento é responsável pela cor verde dos vegetais? Opção A. Betanina. Opção B. Beta-caroteno. Opção C. Clorofila. Opção D. Licopeno. Tempo para pensar. Resposta: opção C. Clorofila. A betanina é responsável por dar a cor roxa, característica da beterraba. Beta-carotenos são responsáveis geralmente pela cor alaranjada e amarelada dos vegetais. E o licopeno é um pigmento responsável pela cor vermelha alaranjada. Pergunta 9. Como é chamada a suspensão temporária de uma atividade? Opção A. Progresso. Opção B. Sucesso. Opção C. Recesso. Opção D. Processo. Tempo para pensar. Resposta: opção C. Recesso. A palavra recesso é a mais utilizada pelos falantes e se refere, principalmente, à interrupção das atividades de um órgão público, político ou escolar. Pergunta 10. Qual autor escreveu A Divina Comédia? Opção A. Honoré de Balzac. Opção B. Leo Tolstói. Opção C. Dante Alighieri. Opção D. Ernest Hemingway. Tempo para pensar. Resposta: opção C. Dante Alighieri. A Divina Comédia é a principal obra do escritor italiano Dante Alighieri, a qual escreveu durante seu exílio. Dante também é o responsável pela criação do idioma italiano falado hoje na Itália. Pergunta 11. Qual desses países tem como autoridade máxima um líder religioso? Opção A. Brasil. Opção B. México. Opção C. Quênia. Opção D. Irã. Tempo para pensar. Resposta: opção D. Irã. No Irã, o Ayatollah é o mais importante título na hierarquia religiosa entre os muçulmanos xiitas. Eles controlam a legislação do país, com o intuito de garantir que as leis estejam de acordo com a Sharia, a lei islâmica. Ayatollah significa literalmente sinal de Alá na terra. Pergunta 12. Qual órgão da ONU é destinado à educação, ciência e cultura? Opção A. UNEMAR. Opção B. Unesp. Opção C. Unesco. Opção D. UNEB. Tempo para pensar. Resposta: opção C. Unesco. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, é uma agência especializada das Nações Unidas, ONU, com sede em Paris, fundada em 4 de novembro de 1946, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação. Pergunta 13. O que a palavra legend significa em português? Opção A. Legenda. Opção B. Lenda. Opção C. Legendário. Opção D. História. Tempo para pensar. Resposta: opção B. Lenda. Legend, que parece significar legenda, faz parte do grupo dos falsos cognatos. Falsos cognatos são palavras de línguas distintas que apresentam semelhanças na grafia e ou na pronúncia, mas cujos significados são diferentes. Outro exemplo é to punch, que significa empurrar. Pergunta 14.
Qual a altura da rede de vôlei nos jogos masculino e feminino adulto? Opção A: 2 metros para ambos. Opção B: 2 metros e 43 centímetros e 2 metros e 24 centímetros respectivamente. Opção C: 1 metro e 80 centímetros e 1 metro e 50 centímetros respectivamente. Opção D: 2 metros e 50 centímetros e 2 metros respectivamente. Tempo para pensar. Resposta: opção B: 2 metros e 43 centímetros e 2 metros e 24 centímetros respectivamente. Antigamente, a altura era de 1,98 metros. Atualmente é 2,43 metros para jogadores adultos masculinos e 2,24 metros para jogadores adultos femininos. A altura da rede também varia de acordo com a idade dos jogadores. Pergunta 15. Átomo é uma palavra de origem grega que significa? Opção A: divisível. Opção B: unir. Opção C: indivisível. Opção D: separar. Tempo para pensar. Resposta: opção C: indivisível. Etimologicamente, a palavra átomo deriva do grego átomos, que significa indivisível. A palavra átomo foi utilizada pela primeira vez na Grécia Antiga, por volta de 400 anos antes de Cristo. Demócrito, um filósofo grego, acreditava que tais partículas representavam a menor porção de matéria possível, ou seja, eram indivisíveis, o que hoje sabemos que não é verdade. O átomo pode ser dividido em duas partes: o núcleo, composto por prótons e nêutrons, e a eletrosfera, formada por elétrons. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário abaixo. Não deixe de assinar o canal para receber os próximos, e ajude o canal a crescer. Até a próxima!